Senhoras e senhores, sejam mais uma vez muito bem-vindos a este canal. Super prazer em falar com vocês mais uma vez. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre carreira. Quero contar um pouquinho da minha história como advogado nesses mais de 11 anos de advocacia, dizer um pouco como eu comecei, quais foram minhas experiências e principalmente quais foram as minhas mudanças dentro dessa carreira que eu costumo brincar que é praticamente insalubre, né, do ponto de vista de desgaste mental. Eu vejo muitos colegas reclamando disso diuturnamente e eu quero falar um pouco sobre isso de forma geral. Bom, eu comecei a fazer faculdade, sou natural de uma cidade do interior de Minas Gerais que se chama Patos de Minas e comecei a fazer faculdade lá na Unipam. Minha mãe, sou filho de representante comercial e de uma funcionária pública estadual da área de educação. Minha mãe havia se mudado para Uberlândia e eu decidi sair de Patos de Minas e vir para cá. É uma cidade maior, Uberlândia é uma cidade hoje com quase 1 milhão de habitantes, né? Talvez a maior cidade, talvez não, certamente a maior cidade do interior de Minas Gerais e uma das maiores cidades do interior do Brasil. Uma cidade super desenvolvida e eu acreditava que aqui eu teria mais oportunidades. É curioso porque, diferentemente de vários colegas que eu tive na graduação, eu não tenho histórico de muitas pessoas formadas em direito na família. Eu venho de uma família grande, né? Não por parte de pai e mãe, mas a minha avó tem muitos irmãos, o meu pai também tem muitos irmãos, então uma família muito numerosa. Mas, com exceção de um irmão do meu pai que se formou em direito e era delegado da Polícia Civil no estado de Goiás, na família da minha avó, outras pessoas estavam se formando em direito. Uma prima minha hoje é procuradora do estado de Goiás, tem uma que é analista do Tribunal Regional do Trabalho, mas ninguém com um histórico muito grande, principalmente na advocacia. Aí comecei a fazer faculdade e logo quando eu estava no terceiro período de faculdade, eu comecei a fazer faculdade e eu trabalhava. Eu trabalhava 6 horas em uma empresa, uma atacadista aqui de Uberlândia, e depois ia para a faculdade. E aí logo quando eu estava no terceiro período, eu tenho uma admiração muito grande por uma professora minha, a professora Andréia, e eu disse a ela que eu queria muito fazer estágio, né? Ela era minha professora de Direito Empresarial e eu disse, olha, eu quero muito fazer estágio, tenho muita vontade. E ela falou, se pintar uma oportunidade, eu te falo. Ótimo. Uns 2 dias depois, na próxima aula, ela disse, olha, alguém me pediu indicação e estão fazendo um processo seletivo em um escritório aqui de Uberlândia e tudo mais. Você não quer, topa participar? E eu, mais do que de prontidão, falei, quero participar demais. Fui e participei de um processo seletivo de um escritório que hoje é gigantesco, mas naquela época era um escritório relativamente pequeno, especializado em direito de agronegócio, né, ou do agronegócio, e fui fazer estágio, né, nesse escritório. Fiquei muito feliz de ser aprovado, era um processo seletivo com muitas pessoas, né, muitos concorrentes, e talvez até a minha história, né, no interior, e meu avô produtor rural, pequeno, enfim. Então, acabou que na entrevista ali, algumas coisas eu acabei levando alguma vantagem, talvez, enfim. E é uma área que me agradou muito, né? O direito empresarial, né? O agronegócio passando por essa mudança, né? De ser um direito, entre aspas, agrário para ser um direito misto entre empresarial, um direito mais de negócio. E esse cara, né? Esse advogado, estava na vanguarda desse movimento no Brasil, isso provavelmente no ano de 2009, por aí. Eu fiquei um bom tempo nesse escritório e aí eu encerrei meu ciclo lá porque eu acreditava que eu havia aprendido tudo que eu podia, né? É um escritório com um pouco mais de limitação com relação à autonomia, um escritório grande, enfim, então ficava muito fazendo diligências naquela época, protocolos integrados, né? Agravos ainda por fax. E eu, já pensando em fazer esse movimento, comecei a conversar de novo com meus professores, né? E eu disse para um professor meu, e que sou muito amigo, falei, pô, tô querendo muito trocar de trabalho, se você souber de alguém que está aqui precisando
de um estagiário, isso por volta, fiquei lá uns 2 anos, então eu estava praticamente no 7º período ali. E ele falou, pô, eu tô precisando de um estagiário no escritório, você não quer ir para lá? Aí acertamos ali dentro de sala de aula mesmo, e ele falou, você pode começar quando? E eu falei, olha, eu preciso de um tempo só para poder não deixar o pessoal lá na mão. E aí fui para lá. Um escritório que era um pouco mais massificado, na verdade, massificado não, ele era um pouco mais generalista. Então atendia as causas cíveis, um direito empresarial, fazia trabalhista, um pouco de tributário, que era o foco deles, assim, que eles gostavam de fato. E eu fiquei nesse escritório por mais ou menos 1 ano e meio. Depois também, a mesma ideia, meu ciclo tinha meio que terminado lá, meu ciclo de aprendizado, e fui para um escritório que trabalhava com direito imobiliário. E eu acreditava fortemente, quando conheci o imobiliário, que era aquilo que eu faria pelo resto da vida. Eu me formei e disse, olha, continuei trabalhando nesse escritório, o 3º escritório que eu fiz estágio, trabalhei lá por 1 ano, e aí eu resolvi que por uma questão de cultura e tudo mais, eu queria abrir meu escritório. Paralelamente a isso, surgiu uma oportunidade de eu começar a dar aula no meio de um semestre. Um antigo professor meu me ligou e disse, olha, eu perdi um professor aqui que precisou se mudar, está no meio do semestre, você não quer começar a dar aula? E isso definitivamente nunca tinha passado pela minha cabeça. E eu disse, eu estava precisando de mais de grana, né, porque, enfim. E eu disse, vamos embora, né? E aí me chamaram para poder lecionar 2 disciplinas e eu me debrucei sobre aquelas disciplinas que eram Ciência Política e Teoria Geral do Direito, TGD e Ciência Política. Então eu conciliava a vida de professor nessa faculdade e lecionando essas disciplinas e era advogado contratado desse escritório. E foi assim por mais ou menos 1 ano, né, desde a minha formação e tudo mais. Eu estava ali com uns 2 anos de advocacia, alguma coisa nesse sentido. Talvez um pouco menos, 1 ano e meio. Eu resolvi que eu queria abrir um escritório, mas eu tinha muito medo de abrir um escritório sozinho, porque por questões financeiras, né? Eu acredito fortemente que direito talvez seja uma das profissões em que você se forma para fazer uma coisa e no primeiro dia de profissão você é outra completamente diferente. Por quê? Você se forma para ser bacharel, evidentemente, mas eu era advogado já. E no primeiro dia você não é advogado. Por quê? Para que você possa ser considerado advogado, alguém tem que lhe outorgar uma procuração e no primeiro dia e nos primeiros meses, principalmente, uma coisa que você definitivamente não tem são clientes. E eu queria bastante abrir um escritório, fui conversando com uma série de pessoas e encontrei uma pessoa que eu tinha certa afinidade e técnica, né? Através de uma amiga também, ela falou, pô, tem uma amiga minha que está querendo abrir o escritório, você conhece ela, me falou quem era, você não quer abrir esse escritório, vocês não querem conversar, talvez dá certo, ela é muito boa tecnicamente e tudo mais. E eu falei, pô, vou conversar com ela. Nos encontramos algumas vezes e a gente foi alinhando, a gente deu muito certo nesse primeiro momento. E aí definimos que faríamos uma sociedade. Eu conversei com o meu antigo chefe e disse, olha, vou abrir um escritório para mim, não faz mais sentido aqui dentro, e tive um processo um pouco de desgaste ali naquela saída, é natural, né? É uma relação relativamente longeva e tudo mais, mas fato é que abri esse escritório com a minha sócia. Fiquei com esse escritório aberto 1 ano e meio com uma sociedade plena. E o que eu quero dizer com isso? Eu aprendi bastante nesse primeiro momento, porque eu tinha uma sociedade em que nós dividíamos absolutamente tudo. Então, aquela sociedade pura, né? Uma sociedade de fato, né, gente? Nada de direito, casa de ferreiro, espeto de pau. Fazíamos tudo na pessoa física. Tudo que entrava, nós alugamos uma sala, tudo que saía e o que sobrava dividíamos por 2. Essa sociedade durou 1 ano, 1 ano e meio, e essa antiga sócia estava passando por problemas pessoais com o pai. O pai tinha um problema de saúde muito sério
e ela não estava conseguindo se dedicar ao escritório. E aí resolvemos desfazer a sociedade. Enfim, eu com muito medo de não conseguir sustentar o escritório, né, o aluguel, enfim, o custo fixo ali, eu falei, vou entregar a sala e vou pensar o que fazer. Eu continuava dando aulas, de processo civil, já tinha chegado no processo civil, que sempre foi a minha área de estudo, a área que eu sou academicamente apaixonado, né? Se bem que hoje o societário tem me tomado grande parte do meu tempo, e que bom, né, que eu estou assim, mas aí já explico o que foi que mudou. Ainda na questão do imobiliário, fazia preponderantemente imobiliário. Entreguei a sala e continuei advogando sem ter um espaço físico. E talvez esse tenha sido o pior momento da minha advocacia. E eu digo isso por uma questão de estímulo. Então, toda vez que alguém vem conversar comigo, um colega advogado fala, poxa, eu estou pensando em advogar em casa, eu não quero ter espaço físico. Falei, olha, para mim não funciona, né? Eu preciso ter uma rotina, um lugar para que eu possa ir atender os clientes, ter um fluxo, né? Um nível de concentração maior, né? Então, isso precisa acontecer para mim pessoalmente. É por isso que eu acho complexa essa resposta, né? Tem muitos gurus que dizem, você não precisa ter espaço físico, outros dizem, você tem que ter espaço físico. Isso depende muito do nicho de atuação, depende muito da sua advocacia, do seu perfil, né, e da sua capacidade de resiliência de trabalhar em casa. Então, são vários fatores que impactam nisso. E aí eu fiquei bem aí um ano nesse limbo, digamos assim, advogando, mas com uma advocacia bem quietinha, né? Bem triste, digamos assim. Daí um grande amigo meu, o professor Tiago, ele disse assim, hoje só professor, mas na época advogado também, olha, nós estamos com uma sala lá no escritório e você não quer alugar essa sala? É uma sala no fundo, tem que passar pela cozinha, a estrutura não é tão boa, é aquelas portas de latão, digamos assim. E como eu estava com orçamento bem enxuto, eu falei, bom, vou assumir, vamos recomeçar porque do jeito que tá não dá. E aí fui para lá e comecei esse projeto da Amaral Advogados, né? Provavelmente uns 8 anos, 7 anos atrás. Exército de um homem só, ainda muito dedicado à área imobiliária, né? Mas o imobiliário já começava a dar alguns sinais de descontentamento pela minha parte. Eu, até por uma questão de visão, até por uma questão de perspectiva, eu tenho muito problema com algumas burocracias. E o direito imobiliário, pelo menos na sua grande maioria, passa necessariamente por uma grande burocracia. Por quê? Se você vai para a área de incorporação imobiliária, você inevitavelmente precisa passar por cartório, prefeitura. Você vai para a parte de loteamento, tem outros órgãos ambientais e técnicos que estão no seu dia a dia. E isso me desgastava muito mentalmente e psicologicamente, né? Eu tinha um nível de desgaste que era completamente incompatível, primeiro, com o resultado que eu tinha daquilo ali, financeiro principalmente, mas sobretudo do ponto de vista emocional. Aquilo me gerava, né, aquela tentativa de resolver as questões e às vezes por questões técnicas, às vezes por questões de mas esse funcionário não faz assim, aqui não é assim, esse cartório é assado, e isso, enfim, me tirava do sério, né? E aí, em uma determinada oportunidade, eu tive contato com uma SPE, que é uma sociedade de propósito específico, que são empresas constituídas basicamente com um propósito único. As incorporadoras e as construtoras usam muito isso para poder fazer um empreendimento, né, e ter uma certa organização em termos de governança, mas também em termos de risco. Quando eu tive contato com uma SPE, né, eu participei da criação de uma SPE, né, ali aos trancos e barrancos, eu comecei a desenvolver essa questão do societário. E eu gostei demais. E desde moleque, eu sempre gostei muito da parte de tecnologia. E aí, estudando e fazendo algumas coisas no societário, eu me deparei
com um movimento enorme, né? Principalmente aqui em Uberlândia, de tecnologia. E eu falei, bom, eu queria trabalhar muito com tecnologia, com empresas de tecnologia, começaram a utilizar a história da startup e tudo mais, né? Os primeiros, não os primeiros fundos de venture capital, porque isso no Brasil já estava popularizado, principalmente nos grandes centros, né? Mas aqui em Uberlândia era algo incipiente ainda. E aí fui conversando com algumas pessoas, fui gostando do negócio e pensei, bom, eu quero fazer um escritório. Cheguei, né? Eu tive essa ideia. Eu quero fazer um escritório que seja focado em empresas de base tecnológica. Isso quer dizer basicamente o quê, pessoal? Que eu nunca fui um generalista, então eu nunca atendi trabalhista. Eu até conto, né, que eu tive um processo trabalhista e foi o início e o fim da minha carreira, né? Então eu nunca fui generalista porque eu nunca acreditei nisso. Eu sempre acreditei em uma advocacia especializada, uma advocacia com profundidade técnica, uma advocacia completamente focada na experiência efetiva do cliente. E, portanto, eu comecei a participar de vários eventos. Nessa época, eu comecei a estudar muito, eu fiz cursos relacionados a isso e comecei a me dedicar integralmente a estudar o direito societário. E aí, nessa oportunidade, eu trouxe também minha primeira estagiária, que está comigo até hoje, que é sócia hoje do escritório, né, minha super amiga, Larissa. E a gente começou a fazer esse projeto de produzir conteúdo, de participar de eventos. Para vocês terem uma ideia, teve um ano, que eu não sei exatamente qual foi, mas foi um ano que a gente foi em mais de 100 eventos de um ano, nós dois. E naquele serviço de formiguinha, né? Entregando cartão, conversando, entendendo quais eram as dores e tudo mais. Bom, de lá para cá muita coisa aconteceu. Eu ouso dizer que o escritório hoje é referência em empresas de base tecnológica, não só em Uberlândia, como em Minas Gerais. A Larissa se tornou, de certa forma, eu sinto orgulho de dizer isso, né? Porque eu participei do início dela, assim, então contribuí ainda que de forma muito pequena. Hoje ela representa a Associação Brasileira de Startups em Minas Gerais, ela é embaixadora de Minas Gerais na Associação Brasileira de Startups. Nós temos aí no nosso portfólio algumas das principais rodadas de investimento e algumas das principais empresas de tecnologia de Uberlândia e região. E assim, qual é a mensagem que eu quero trazer nesse vídeo, né? Eu vejo muitas pessoas dizerem que a advocacia é uma profissão muito desgastante, é uma profissão difícil, e é mesmo, gente. É uma profissão para resilientes, né? Mas, ao mesmo tempo, ela é uma profissão que te recompensa. Eu vou trazer outros vídeos falando dessas pequenas mudanças e técnicas que eu apliquei aqui no escritório, que vocês podem aplicar aí também. Mas a mensagem principal desse vídeo é: se permitam ter uma certa mutabilidade no escritório de vocês, se permitam acreditar em coisas que vocês gostam, conectando essas coisas que vocês gostam com o direito. Então, às vezes você tem uma atividade pro bono, você gosta de ajudar as pessoas, pensa em uma área relacionada de direito da saúde. Eu gosto do trabalhista, mas tem algumas coisas. Enfim, tenta se aprofundar, tenta criar alguma coisa nesse sentido, né? E ninguém acredita que vai ser fácil. Nós somos um país que temos uma concorrência brutal, nós temos um judiciário super complexo e justamente por isso, pela complexidade, pelo tamanho do transatlântico que é o judiciário no Brasil, os escritórios brasileiros são excelentes e são referências mundiais. Se você pegar, talvez, aí os 10 principais escritórios do Brasil, eu não tenho dúvida que esses escritórios estão na vanguarda mundial, não só na aplicação de tecnologia, mas como também na entrega de qualidade técnica, né? E aqui eu posso falar alguns escritórios que eu admiro: Pinheiro Neto, Tosini Freire, enfim, o Matos Filho. Tem uma série de escritórios grandes que têm muita capacidade técnica, né?
Então, assim, são 11 anos, né, da minha história até aqui. Tem outros capítulos a serem contados, mas a mensagem é essa, né? Se dediquem à advocacia, se dediquem aos clientes de vocês e criem e inovem e, sobretudo, sejam resilientes, mas a resiliência tem uma diferença muito grande com a irracionalidade, né? Não é, estou fazendo uma coisa errada e vou continuar fazendo porque uma hora vai dar certo. Isso não é verdade, né? Você ser resiliente é acreditar que você vai fazer um trabalho duro, as coisas vão acontecendo aos poucos, porque o judiciário, de forma geral, demora em tudo. E, portanto, a mensagem que eu quero dizer é essa, né? Meça a qualidade do seu trabalho, meça seus resultados, mas acredite que essa transformação no seu escritório, de fato, possa acontecer. Essa é um pouco da história do escritório, junto com a minha, né? É meio uma simbiose. Uma coisa importante, no ano passado eu deixei a docência depois de 10 anos, fui professor por 10 anos, depois de muitas reflexões, né, eu cheguei à convicção de que eu sou um advogado bem melhor do que um professor e resolvi me dedicar exclusivamente ao escritório e aos nossos clientes. Então, esse é o vídeo dessa semana, ficou até mais longo do que eu gostaria, mas eu espero que vocês gostem e minha história sirva não de referência, mas que a minha história sirva para poder comparar e que ela seja igual, provavelmente ela vai ser igual à história de muitos de vocês. Então, que o caminho de vocês possa ser tão bom quanto o meu tem sido. Um grande abraço e até a próxima semana.